Voltamos a apresentar Câmera 13. Já estamos de volta, mandando um beijo para você que nos acompanha em Manaus, para você que está em qualquer parte do interior do Amazonas. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje é terça-feira, dia de você matar a saudade do nosso querido Dr. Sidney Chalub, que tem sempre muitas dicas importantes para a melhor qualidade de vida. Dr. Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, correndo um pouquinho. E, antes de mais nada, nós empatamos. É mesmo? Botafogo e Flamengo empatamos. Ah, tá. Nós empatamos. Eu nem estava pensando em futebol. Empatamos em quem? Empatamos em... E hoje a gente vai falar de uma coisa que é interessante e que tem muito temor, que é a reposição hormonal. Quando a mulher tem que repor hormônio, quais são as consequências e quais são os benefícios e quais são os mitos e verdades que tem em relação à terapia de reposição hormonal, que é uma coisa que tem que ser feito de rotina nas mulheres menopausadas. Quero lembrar que o Dr. Sidney Chalub é cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, mestre em cirurgia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em cirurgia hepática e titular em cirurgia videolaparoscopia. Uau, que currículo! Para fazer essa uma homenagem, meu querido amigo, para agradecer sempre a gentileza do Dr. Sidney Chalub, que vem aqui nos trazer tantas dicas importantes. Eu quase que enchi uma folha toda aqui de tanta coisa bacana, de tanta luta e de tantas vitórias também, né, Dr. Sidney? Não é fácil, e a gente está aqui no dia a dia trabalhando. E eu queria começar com uma coisa. A pergunta é, quando é que a gente tem que repor hormônio? O que é essa reposição hormonal? Na verdade, a reposição hormonal são os hormônios que a mulher produz durante a sua vida ativa. São os hormônios ovarianos. É aqueles hormônios que a mulher vai sentir falta quando ela começa a sentir aquele calor, aquele fogacho, quando a mulher para de menstruar, é porque os seus hormônios, eles acabaram. A vida hormonal da mulher, ela tem um começo, um meio e um fim. E esse final, ele é manifestado através da pausa da menstruação. E aí vem todos aqueles problemas que a mulher tem como menopausa. Ela começa a sentir um calor, a mulher começa a ficar irritada, ela tem uma pele que fica mais áspera e ela tem uma diminuição do libido sexual, ela tem uma perda da lubrificação durante o ato sexual, e isso tudo está relacionado com a falta dos hormônios que a mulher tem que produzir durante a vida. E aí que entra a reposição desses hormônios através de medicamentos. São medicamentos que a mulher pode tomar com comprimido ou, às vezes, até pequenos adesivos que ela coloca ao corpo e que começa a trazer algumas funções fisiológicas que ela perdeu pela perda dos hormônios. Então, é essa característica que a gente tem que trazer para as mulheres que utilizam e têm esses sintomas. Gente, vamos às ruas tirar dúvidas aqui. Hoje o nosso assunto é reposição hormonal. Você pode, inclusive, fazer aí o seu questionamento. Vamos às ruas. Doutor, quando uma pessoa necessita do tratamento para reposição hormonal? Essa sua pergunta é interessante. Eu já comecei a falar da primeira etapa. São aquelas pessoas que a mulher, depois dos 50 anos, 40 anos, quando entra na menopausa. Mas tem um outro grupo também, que eu queria pegar o gancho da pergunta dela, que são aquelas mulheres que fazem cirurgias e tiram ovários. Então, essas mulheres que a gente diz que tem menopausa precoce, cirúrgica, ou que teve uma menopausa precoce, qualquer alteração dessas mulheres, ou então, às vezes, a gente opera muito, infelizmente, cada vez mais mulheres com câncer de colo de útero, e elas têm que tirar não só o útero, mas têm que tirar o ovário. Mulheres que têm câncer de colo de útero, socorro, que faz radioterapia, e a radioterapia atrofia o ovário dessa mulher. Então, a gente tem que fazer reposição hormonal. Então, são esses dois grandes grupos. Doutor Sidney, chegou uma pergunta pelo telefone, a telespectadora quer saber se o anticoncepcional, ele repõe hormônios? O anticoncepcional, na verdade, é um hormônio que você faz para fazer com que a mulher evite a ovulação e não engravide. Mas o hormônio de reposição hormonal é outro, porque é um hormônio específico. Então, na verdade, os anticoncepcionais, ele faz ao contrário. Ele inibe a produção, através do nível de hormônio que a gente dá, fazendo com que a mulher não ovule. Já a reposição hormonal são hormônios que a gente dá característica, hormônio feminino, geralmente são os progesteronas, estrogênios, e que a mulher
ela tende a manter o seu nível sanguíneo sérico. Mas são medicações diferentes, e essa sua pergunta é interessante, porque às vezes há essa grande confusão, e não é. Hormônio de reposição, medicação de reposição é um, e anticoncepcional é outro. Vamos a mais um questionamento. Doutor, quais são os efeitos colaterais e os métodos usados para fazer reposição hormonal? Como toda medicação tem, e existe muitos efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais mais importantes é que diz assim, que a mulher, depois de determinada fase da vida, ela baixa o hormônio. Se você dá hormônio, ela pode desenvolver alguns cânceres. E hoje existe relação com alguns tipos de câncer, câncer de mama, algum câncer de endométrio, que é uma consequência desse processo de reposição hormonal. Mas o índice de câncer é tão baixo em relação aos efeitos da medicação que você deve fazer. E os métodos que nós podemos fazer, a gente faz através de comprimidos. A mulher também tem hormônios, às vezes através de cremes vaginais, que ela precisa ter. Tem uns adesivos que coloca ao longo do corpo, e isso vai liberando hormônio ao longo dos dias, e a mulher não tem que fazer uma outra método que seria menos utilizado, que até é reposição através de injeções. Mas basicamente são comprimidos e chamados adesivos que a mulher coloca, que vão liberando quantidades adequadas de hormônio. Mas a mulher, para utilizar esses métodos, precisa ser prescrito pelo médico ou... Sem dúvida, sem dúvida. A prescrição do médico é fundamental, porque como eu falei dos efeitos colaterais, e o médico vai fazer uma avaliação, vai fazer um exame de mama, vai fazer um exame ginecológico completo da mulher, e se tiver algumas alterações, isso pode... Vou te dar um exemplo. Na minha área, existe um tumor chamado adenoma, que a gente não deve repor hormônio, porque ele cresce. Então, tem que fazer uma avaliação, porque pode predispor até formação de cânceres. Então, é importante, fundamental, você procurar um médico para que ele faça uma avaliação correta e prescreva o reposição hormonal mais adequada. Agora, doutor Sidney, uma pergunta até que eu achei interessante da telespectadora, através da mensagem de texto, ela quer saber a não reposição do hormônio, não é? O que pode vir causar na vida da mulher? Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, e olha, agradecendo já nessa conversa a respeito de reposição hormonal, o doutor Sebastião Madden já está conosco. Daqui a pouco, portanto, começa aqui a responder também todos os seus questionamentos. Mas a Socorro está recebendo muitas mensagens, muita gente conversando e participando do programa através do nosso WhatsApp, né, Socorro? Muitas pessoas, Conceição, eu aqui dei uma prioridade para uma pessoa que tem 63 anos de idade. Ela está dizendo que parou de menstruar aos 31 anos, quer saber se isso é normal, e desde então ela faz reposição hormonal e está se sentindo muito bem, viu, doutor Sidney? Ok, então, Socorro, doutor Sidney, só agradecer mais uma vez... Agradecer a presença do Marden e a satisfação tê-lo aqui. O Marden é especialista, é ginecologista, especialista em mama e faz muito reposição hormonal. E tem um questionamento que foi deixado, que eu queria que você já começasse a falar. É verdade. É o seguinte, quais são as consequências da pessoa que não faz reposição hormonal? Quais são o que ela está correndo de risco e quais são os efeitos que ela tem da não reposição hormonal? Bom, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar novamente aqui, podendo contribuir com um tema tão importante como é a terapia de reposição hormonal, chamada usualmente, né? Onde o termo correto seria uma terapia hormonal. Então, uma das complicações que a gente possa ter com a ausência da terapia hormonal seria a osteoporose, né? É uma das complicações que pode levar de 15 a 20 anos após a pessoa parar de menstruar, a mulher, no caso, parar de menstruar, levar à fratura da região da coluna lombar e da parte proximal do fêmur. O infarto do miocárdio também, né? A terapia hormonal, ela protege quando você faz a reposição. E, entre outros problemas, os principais seria esse, a osteoporose e o infarto do miocárdio. Olha, doutor Sidney, a gente vai ouvir mais um questionamento de mais alguém que está querendo tirar suas dúvidas. E agora já com a presença do doutor Sebastião Madden. Vamos lá. Doutor, é verdade que a reposição hormonal engorda? Na verdade, esse engordar deveria ser colocado entre aspas, né? Na verdade, existe uma retenção de líquidos, né? Onde, ao mesmo tempo que a mulher ela é recomendada que faça terapia de reposição, ela também possa praticar exercícios, para que ela possa, vamos dizer assim,
transpirar, poder perder o excesso com que o hormônio possa reter o líquido. Outra coisa que é comum e a gente não fala no dia a dia é que as pessoas, com o passar do tempo, tendem a diminuir suas atividades, seu metabolismo, e há uma tendência natural a engordar, que coincide com a fase da reposição hormonal. Então, isso é mito. A reposição hormonal não engorda. Exatamente. Agora, vamos a mais um questionamento. Eu quero só aqui deixar aqui já um questionamento também a respeito de uma dieta. Porque eu estava aqui ouvindo o doutor Sidney, o doutor Sebastião, falando a respeito desse processo que todas as mulheres enfrentam, né? Tem a menstruação, daqui a pouco lá na frente começa a vida sexual mais ativa, vem os filhos, e lá em seguida, lá vem a menopausa. Então, o que se pode fazer além do exercício físico, mas em termos de dieta, em termos da alimentação, como uma pessoa pode melhorar mais a sua qualidade de vida nesse sentido? Mas vamos às ruas agora para mais um questionamento. Doutor, muitas doenças mamárias são confundidas com câncer? É normal atender pacientes apavoradas com um problema detectado na mama? Algumas doenças realmente podem fazer diagnóstico diferencial com câncer, né? A principal delas seria a mastite, um processo inflamatório da mama, onde o médico, de uma forma bem abrangente, ele procura questionar se tem febre ou não, se aquela inflamação é localizada ou pega toda a mama, né? Entre outras doenças crônicas também que possam existir. Mito ou verdade? Todo câncer de mama dói? É mito, né? Inicialmente, de cada 10 mulheres que chegam no consultório com a gente, pelo menos 8 têm dor na mama. Imagine se 80% das mulheres que tivessem dor tivessem câncer de mama. Inicialmente, a gente fica até mais tranquilo quando a paciente chega se questionando que ela tem um nódulo e que eventualmente esse nódulo possa doer. Então, é mito. Que bom, né? Que bom, mesmo. que maravilha. Agora a questão da alimentação, doutor Sebastião, doutor Sidney, a gente sempre fala, não é, que a gente conhece as pessoas pelo que elas comem. Existe essa possibilidade, em termos de uma boa dieta, desde a infância, para que a pessoa, quando chegue à idade onde ela precise realmente entrar na menopausa, ela tenha uma qualidade de vida mais assegurada? A pessoa mais indicada para falar sobre essa questão seria realmente o Sidney, mas dentro da nossa área especificamente, sim, a resposta seria sim. Porque a partir dos 30 anos já existe uma perda, né, do cálcio natural muito mais acentuado com as mulheres. E após a menopausa, essa necessidade do cálcio e também da vitamina D, claro, seria em torno de 1 grama. Né? Então, se porventura essa mulher, ela, durante a vida dela mais jovem, ela pratica exercício, ela tem um alimento rico em cálcio, verduras, enfim, que quanto menos gordura ela comer, melhor. Como existe aquela perda natural que o Sidney falou, né? Então a qualidade de vida dela a médio e longo prazo, com certeza será melhor. E é importante também a gente acrescentar a importância do leite. O leite não é só quando a mulher já está idosa. O leite vem desde a formação, não só para a mulher como para o homem, porque isso é importante. E grãos. Grãos, importante a gente ter soja, o leite de soja, proteínas de peixe é uma coisa que nós temos muito no dia a dia, e basicamente dieta balanceada. Evitamos alimentos que são muito ricos em carboidratos, como a massa, que isso vai fazer com que você tenha uma deposição e formação de algumas proteínas importantes na vida das pessoas. Então nós recomendamos, jovens, que tomem leite pelo menos 3 vezes por semana, porque você precisa desse cálcio. Não é só tomar depois que você tem deficiência de óssea e você vai tomar o leite. Isso vem ao longo da vida, assim como uma determinada quantidade de sol. A vitamina D também, que a gente esquece muito, mas é importante a gente lembrar que são coisas importantes. Eu só queria tomar a liberdade de completar um pouco o que o Sidney falou. Essa questão do leite, por exemplo, na pós-menopausa, já que o tema seria a questão da reposição, seria importante, se possível, o leite desnatado. Carece de gordura, né? Lembra que aquela perda do ser humano com o tempo vai sendo menor, então ela vai aumentando realmente de peso naturalmente. Então o leite desnatado seria o mais indicado nesse caso, principalmente para as senhoras, né, pós-menopausa. Vamos conversar agora com nossos telespectadores e telespectadoras através do nosso WhatsApp. Socorro está preparada aí, né, Socorro? Muita gente. Estão chegando muitas mensagens aqui, prioridade também para uma telespectadora. Olha, ela inclusive deu a opinião dela sobre o caso aí do seu Antônio, né? Ela acha que essa pessoa deixou o seu Antônio, a esposa dele, por depressão. Isso é muito sério, não é? E aqui também ela diz o seguinte: oi, Socorro, adoro vocês. Obrigada.
tenho 21 anos, sou muito calorenta, me estresso fácil, o calor me deixa sem nenhuma vontade de manter relações sexuais. Sofro do coração, tenho transposição, não sei se a palavra certa é essa, viu, doutor Sidney? Das artérias. Será que preciso de reposição hormonal? Por favor, me ajudem. E essa pessoa também, Conceição, mandou através da mensagem de texto dizendo por quê que as mulheres sofrem tanto e muito mais do que os homens. Porque nós nascemos para ser mães, não é verdade? Isso não é verdade. Mas, Socorro, eu queria responder essa telespectadora, falar o seguinte, tem muito cuidado, 21 anos, uma pessoa com essa frequência, com essa taquicardia, eu sugiro que você procure um médico, faça uma avaliação até de tireoide, porque isso pode ser hipermetabolismo por conta do hipertireoidismo, ou até de uma medicação que você tenha tomado, porque a transposição arterial é uma doença congênita. Então, antes de você fazer reposição de hormônios, estrogênio, progesterona, você tem que fazer a avaliação dos hormônios tireoidianos, que é outro mecanismo de outra linha de hormônios que a gente trata no dia a dia. Vamos a mais um questionamento? Vamos, mais alguém querendo conversar conosco aí? Vamos lá. Doutor, o aparecimento de cistos caracteriza risco de câncer? No período menstrual, os cistos tendem a aumentar? E, Conceição, antes da resposta do doutor, mais uma telespectadora quer saber quais são os sintomas do policisto. Ok. Certo. Eu acredito que ela esteja se referindo a cisto mamário, certo? O cisto de mama já está bem estudado, já está bem descrito que o cisto simples, ele é 100% benigno. O seu conteúdo do cisto é 100% benigno. A relação com câncer de cisto está naqueles cistos complexos, onde tem vegetações, e essas vegetações têm a possibilidade de ter câncer em 0,5% dos casos. Então, não existe uma relação de cisto simples com câncer. Mito. Ai, que bom que é mito. Hoje eu estou gostando, muita coisa é mito, graças a Deus, né? E por que as mulheres sofrem mais do que os homens? É uma pergunta da telespectadora para os nossos doutores. Olha, gente, vamos dar um recadinho já, mas essa questão das mulheres sofrerem mais, né? Eu quero que os homens respondam isso. Semana que vem. Porque aí eles ficam devendo isso pra gente aqui, né? É verdade, cuidar muito Conceição. bem das suas mulheres. Antes de encerrar, mostrar a foto da Valmira novamente. A pessoa de Manicoré entrou em contato conosco, dizendo que conversou com a pessoa que supostamente é a Valmira. É verdade. Então bota no ar a foto dela. Vamos botar no ar aqui, por favor, mais uma vez a foto da Valmira. Gente, por favor, a foto da Valmira aqui. Vamos colocar no ar. Tomara que seja. Já a gente vai entrar em contato com ela. A gente não está conseguindo nesse... Tá aí. Tá aqui a foto da Valmira. Tomara que seja ela. E amanhã a gente tenha motivos de sobra aí para comemorar o aniversário de 15 anos da Mayra que aqui está. Gente, muito obrigada, doutor Sidney. Mas na próxima semana a gente volta, doutor Madem, vai estar conosco. Com certeza, estaremos. Mandar só um abraço para a Parintins, a Mônica, lá de Parintins, nossa amiga. Um beijo, Mônica. Doutor Sebastião, muito obrigada pela sua Prazer participação. E olha, semana que vem vocês vão explicar aqui por que as mulheres sofrem mais desses problemas. E ovário policístico, não vamos esquecer. A gente tem uma semana para pensar muito bem. Pensem bem que a mulherada nos acompanha todos os dias. Ok, gente, muito obrigada. Continua na Band. Amanhã a gente se vê aqui, se Deus quiser, para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Obrigada. Fiquem todos com Deus.